galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre operações com números complexos na forma trigonométrica. Então, iremos aprender a multiplicar e dividir números complexos que estejam na sua forma trigonométrica. E também iremos trabalhar com a fórmula de De Moivre, que é a parte em que nós iremos trabalhar com potência de números complexos. Então, vamos começar falando aqui da multiplicação entre dois números complexos na sua forma trigonométrica. Tem aqui dois números complexos na sua forma trigonométrica, Z1 e Z2, e eu quero fazer a multiplicação desses dois números. Como é que será feita essa multiplicação? Desta forma, nós iremos multiplicar os módulos e o resultado da multiplicação multiplicarmos pelo cosseno da soma dos argumentos mais I vezes o seno da soma dos argumentos. Então, o produto Z1 por Z2 vai ficar dessa maneira. A gente multiplica o módulo, os dois módulos, e o resultado multiplica pelo cosseno da soma dos dois argumentos mais I vezes o seno da soma dos dois argumentos. Então, agora nós vamos aplicar essa fórmula da multiplicação numa resolução de um problema que envolva a multiplicação. Então, vamos lá. Temos aqui dois números complexos, Z1 igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2, e Z2, que é igual a 3, que multiplica o cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Eu quero determinar justamente o produto Z1 por Z2. Então, vamos lá. Aplicando na fórmula, que é essa fórmula aí, a fórmula da multiplicação, nós devemos fazer o produto entre os dois módulos. No caso de Z1, o módulo vale 2. No caso de Z2, o módulo vale 3. Então, vai ficar 2 vezes 3. E o argumento, nós iremos somar π sobre 2 com π sobre 3, pois esses são os dois argumentos dos respectivos números complexos. Então, vai ficar dessa maneira. 2 vezes 3, que dá 6, e π sobre 2 mais π sobre 3, que devemos fazer o MMC, entre 2 e 3, que vai dar 6. Então, o resultado dessa expressão vai ficar dessa maneira. 6, que multiplica o cosseno de 5π sobre 6, mais I seno de 5π sobre 6. Esse é o resultado do produto Z1 por Z2. Agora, vamos falar da divisão. Considere os números complexos Z1, na sua forma trigonométrica, e Z2. Como é que vai ficar, no caso, aí a divisão? A divisão vai ficar igual à multiplicação. A diferença é que, como a divisão ela é sempre o processo inverso, ao da multiplicação, então, os módulos a gente divide um pelo outro, e no caso dos argumentos, em vez de somarmos, iremos subtraí-los, ok? Então, vamos também aplicar essa formulazinha aí da divisão na resolução de um problema que envolva a divisão entre dois números complexos na sua forma trigonométrica. Então, temos aqui o primeiro número complexo, que é o 6, que multiplica cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4, e o Z2, que é 2, que multiplica o cosseno de π sobre 5 mais I seno de π sobre 5. Aí devemos calcular Z1 dividido por Z2. Então, vamos aplicar a fórmula da divisão, que é essa que está aqui. Então, eu devo dividir o 6 pelo 2 e o π sobre 4, fazermos a diferença entre π sobre 4 e π sobre 5. Olha, devemos também fazer o MMC entre 4 e 5, cujo resultado é 20. 20 dividido por 4 vai dar 5 e dividido por 5 vai dar 4. Aí, o 5 passa lá para cima multiplicando pelo π, então vai dar 5π.
E o 4 também passa lá para cima multiplicando pelo π, que vai dar, no caso, 4π. Só que não podemos esquecer de repetir o MMC embaixo do denominador da fração. Se esquecer, bal, conta encerrada e errada, tá? E você perde uma questão de bobeira num vestibular ou mesmo num concurso público por causa de um erro simples do primário que a gente deixa de repetir o MMC embaixo do denominador da fração. Então, vai ficar assim, ó, 5π menos 4π vai dar 1π. Então, ficou assim. 6 dividido por 2 é 3. Então, 3 que multiplica o cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20. Esse é o resultado da divisão de Z1 por Z2. Agora, vamos aprender a fórmula de De Moivre, que é esta fórmula que vocês estão vendo aí, ó. Z elevado a n é igual a ρ elevado a n, que multiplica o cosseno de n vezes θ mais i seno de n vezes θ. Tá? Essa é a fórmula da potência, né, do número complexo. Então, vamos ver um exemplo aí. Dados z igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i, calcular Z8. Então, eu quero determinar Z8. Então, para isso, eu teria que trabalhar com a fórmula de De Moivre. Então, primeiramente, vamos determinar o seu módulo. E aí, basta fazermos a ao quadrado mais b ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, ficou sendo 1 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 dá 1/4, e raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3/4. Que somado com 1/4, vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Raiz quadrada de 1 deu 1. Então, o valor do módulo é 1. Devemos também calcular o argumento, né? Então, para isso, basta fazermos o seno de θ, que é igual a b dividido por ρ, ou seja, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, que vai dar raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de θ, que é a dividido por ρ, que vai dar 1 sobre 2 dividido por 1, que vai dar 1 sobre 2. Então, agora eu preciso descobrir quem é o ângulo que possui o seno valendo raiz de 3 sobre 2 e o cosseno valendo meio. Esse ângulo, sabemos que é o 60 graus, que em radianos fica como π sobre 3. Então, agora, galera, a gente precisa passar esse número complexo aí para a sua forma trigonométrica. Então, vai ficar dessa maneira. A forma trigonométrica é essa, que vocês estão vendo. Então, vai ficar assim, onde o ρ valia 1 e o θ vale π sobre 3. Aí, agora, basta aplicarmos a fórmula de De Moivre para calcularmos o z elevado a 8, já que, nesse caso, aí, o n vale 8. Então, ficou assim, ó, z elevado a 8 é igual a 1 elevado a 8, que multiplica o cosseno de 8 vezes π sobre 3, mais i seno de 8 vezes π sobre 3. Então, vai dar 1 elevado a 8 é 1 e 8 vezes π sobre 3 dá 8π sobre 3. Então, ficou assim. Precisamos saber agora quanto vale em graus esse 8π sobre 3. Olha, se π sobre 3 vale 60, 8π sobre 3 vai valer 480. 480 graus é igual a 360 graus mais 120 graus. Ou seja, pessoal, o 480 ele é igual a uma volta completa na circunferência mais 120 graus. Então, esse 480, ele é arco simétrico de 60 graus. Então, analisando aqui a circunferência trigonométrica, eu tenho no primeiro quadrante os 60 graus e o seu simétrico no segundo quadrante, que é o 120 graus. Então, perceba uma coisa, pessoal. O 480 é uma volta mais 120, ou seja, uma volta mais 120 graus. Então, o 480 ele está exatamente aqui no lugar do 120 graus. Significa que ele vai ter o mesmo seno e o mesmo cosseno do 120 graus. Por sua vez, o 120 graus ele também tem o mesmo seno e o mesmo cosseno do 60 graus. A diferença é que o seno é positivo
e o cosseno é negativo. Então, o 480 ele vai ter o mesmo seno e o mesmo cosseno do 120 graus. Significa que, como o seno de 120 graus vale raiz de 3 sobre 2, o seno de 8π sobre 3 também vai valer raiz de 3 sobre 2. Como o cosseno de 120 vale menos meio, então o cosseno de 8π sobre 3 também vale menos meio. Então, agora, galera, basta substituirmos esses valores aqui nessa expressão. Então, z elevado a 8 vai ser igual a menos 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i, pelo fato que o cosseno de 8π sobre 3 vale menos meio e o seno de 8π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos ver alguns exemplos aí de aplicação. Eu tenho um número complexo, né, z igual a 2, que multiplica o cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, e quero determinar z elevado a 7. Então, vamos lá. Olha, nesse caso, as nossas continhas vão ficar um pouco mais facilitadas pelo fato de que o número complexo em questão já está na sua forma trigonométrica. Então, basta aplicarmos direto a fórmula de De Moivre, onde o n vale 7, porque eu quero determinar o z elevado a 7. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 7, pelo fato que o ρ vale 2, que multiplica o cosseno de 7 vezes π sobre 4, mais i seno de 7 vezes π sobre 4. 2 elevado a 7 é 128, e 7 vezes π sobre 4 dá 7π sobre 4, então ficou dessa maneira. Pessoal, agora eu preciso saber em qual quadrante o 7π sobre 4 encontra-se. Então, analisando a circunferência trigonométrica, a gente descobre que 7π sobre 4 é um arco múltiplo de π sobre 4. E que o 7π sobre 4 ele encontra-se no quarto quadrante da circunferência trigonométrica. Como é que eu sei que ele está no que o 7π sobre 4 está no quarto quadrante? Basta fazer 2π menos π sobre 4, que a gente encontra 7π sobre 4. O 7π sobre 4 ele possui o mesmo seno e o mesmo cosseno do π sobre 4, pelo fato dele ser simétrico a π sobre 4. Porém, o seno dele é negativo e o cosseno positivo. Então, o cosseno de 7π sobre 4 vai valer raiz de 2 sobre 2, e o seno vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo esses valores na expressão, vai ficar assim. Cosseno de 7π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2, e o seno de 7π sobre 4 vale menos raiz de 2 sobre 2. Olha, esse 128 dá para cancelar com o 2, né, do denominador ali. Então, vai dar 64. E agora, vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, z elevado a 7 vai ser igual a 64 raiz de 2 menos 64 raiz de 2i. Exemplo 5. Calcular a potência do número complexo 1 mais i elevado a 12, aplicando a fórmula de De Moivre. Então, vamos lá, né? Devemos passar, primeiramente, esse número aí para a sua forma trigonométrica. Para isso, temos que calcular o módulo e o argumento do número 1 mais i. Então, vamos lá, fazer o módulo e também fazermos o argumento. O número é 1 mais i elevado a 12, então eu vou pegar apenas 1 mais i. E aí vou achar o módulo dele, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde o a vale 1 e o b também vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dentro da raiz quadrada. Então, o módulo deu raiz quadrada de 2. Aí, o argumento, que é o seno e o cosseno. O seno de θ é b dividido por ρ, e o cosseno é a dividido por ρ. Como o a vale 1 e o b também, então, nos dois casos, vai dar 1 sobre raiz de 2, que devemos racionalizar, né? Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. E aí, quando a gente racionaliza, vai dar a raiz quadrada de 2
sobre 2, tanto para o seno quanto também para o cosseno. Qual é o ângulo que tem o seno valendo raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também? Olha, é o π sobre 4, né? Não temos dúvida que o ângulo em questão aí é o π sobre 4, então o argumento vale π sobre 4. Aí agora eu já tenho o módulo e também já tenho o argumento, já posso escrever o número na sua forma trigonométrica, que é essa formulazinha que vocês estão vendo aí. Então vai ficar dessa maneira, né? O ρ vale raiz quadrada de 2 e o argumento, que no caso é o θ, vale π sobre 4. Então ficou aí. Aí agora devemos aplicar a fórmula de De Moivre, que é essa formulazinha que temos aí. Lembrando que aí eu vou fazer o n valendo 12, já que é z elevado a 12. Então ficou assim, raiz quadrada de 2 elevado a 12, que multiplica o cosseno de 12 vezes π sobre 4, mais i vezes seno de 12 vezes π sobre 4. Olha, a raiz quadrada, o índice dela é 2. A gente não coloca, mas sabemos que o índice é 2, que vai simplificar com esse 12 que está aqui. Então, vai dar 2 elevado a 6. E o 12 vezes π sobre 4, 12 dividido por 4 vai dar 3, né? Então, sobrou 3π. Então, ficou assim. Z elevado a 2 igual a 2 elevado a 6, que multiplica o cosseno de 3π mais i seno de 3π. Olha, cosseno de 3π dá menos 1. E seno de 3π dá 0. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 6 é 64. Cosseno de 3π dá menos 1. E o seno de 3π dá 0, então ficou 0 vezes i. Então, 0 vezes i vai dar 0, então ficou apenas o menos 1 vezes 64, que deu menos 64. Esse é o valor de z elevado a 12. Aí temos o exemplo 6, que é uma questão de uma universidade do Ceará, que diz assim: ao dividir 1 menos i raiz de 3 por menos 1 mais i, obtém-se um complexo de argumento igual a... Aí temos as opções. Letra A, π sobre 4. Letra B, 5π sobre 12. Letra C, 7π sobre 12. Letra D, 3π sobre 4. E letra E, 11π sobre 12. Então, eu devo primeiramente dividir 1 menos i raiz de 3 por menos 1 mais i, e o resultado é encontrado, eu calculo o argumento. Então, vamos lá. Vamos efetuar a divisão dos números complexos. Então, eu tenho aqui 1 menos i raiz de 3 dividido por menos 1 mais i. No caso dessa divisão, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O que vem a ser o conjugado? É o número complexo em que a sua parte imaginária troca de sinal. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. E o conjugado de menos 1 mais i é menos 1 menos i. Então, ficou assim, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes menos i dá menos i. Menos i raiz de 3 vezes menos 1 vai dar mais i raiz de 3. E menos i raiz de 3 vezes menos i dá mais i ao quadrado raiz de 3. Embaixo, nós temos o produto da soma pela diferença. Então, basta fazermos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, tá aí. Aí, vai ficar assim agora. Esse menos i, eu coloco em evidência. Então, vai ficar dessa forma. 1 menos raiz de 3. Com o menos i,
em evidência. E o i ao quadrado, sabemos que vale menos 1, então vai ficar menos raiz de 3. Embaixo, eu faço a mesma coisa, já que i ao quadrado vale menos 1, então vai ficar dessa forma como vocês estão vendo aqui. Aí, 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Então, ficou dessa forma a divisão. Aí, agora, basta eu separar o que é parte real do que é parte imaginária. Então, ficou dessa forma. A parte real vale menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. E a parte imaginária é 1 menos raiz de 3i sobre 2. Desculpa, a parte imaginária é menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, porque esse menos que está aqui, ele vai trocar o sinal de quem está dentro. Então, eu já tenho agora o número complexo. Devemos calcular o módulo e depois o argumento. Então, vamos lá. Então, vamos calcular aí o módulo e o argumento. O módulo é a raiz quadrada, né, de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que o número complexo que nós encontramos na divisão é esse que vocês estão vendo aí, aonde o a vai valer menos 1 menos raiz de 3 sobre 2, e o b vai valer menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Então, coloca tudo na raiz quadrada que fica dessa forma. Aí o que eu vou utilizar aqui? O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, ou seja, aquele produto notável, né? O quadrado primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso aqui, como todos os dois são negativos, nós utilizamos o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse outro parêntese, como um é mais e o outro é menos, aí nós utilizamos o quadrado da diferença. Então, façamos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Então, fazendo aí a conta, vai ficar assim. O quadrado de menos 1 dá 1, o quadrado de raiz de 3 dá 3, mais 2 vezes 1 vezes raiz de 3, então, mais 2 raiz de 3. Quadrado de menos 1 dá 1 e de raiz de 3 dá 3, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 2 raiz de 3. Aonde menos 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3 já dá para cancelar. Sobrou o quê? 4 mais 4, né? Que vai dar 8, que dividido por 4 vai dar 2. Aí talvez você esteja se perguntando, mas de onde você tirou esse 4? Olha, daqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Então, o módulo deu raiz de 2. Agora, precisamos encontrar o argumento, que é tudo que ele pede no problema. Então, vamos lá. Calcular o argumento é fazer o seno e o cosseno de θ. O seno é b dividido por ρ e o cosseno é a dividido por ρ. Lembrando que ρ aí, no caso, é o módulo. Então, vai ficar dessa forma. Esse era o número complexo, resultado da divisão, aonde o b vale menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 e o a vale menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, façamos aqui os cálculos. Primeiro do seno. O seno vai dar menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 dividido pela raiz de 2, que é o valor do módulo. Divisão de fração, devemos repetir a primeira, está aqui, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2. Menos 1 mais raiz de 3 vezes 1 vai dar menos 1 mais raiz de 3. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. O que precisamos fazer agora? Racionalizar. E racionalizar é multiplicar o numerador e o denominador, no caso aqui, pela raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, que multiplicado por esse 2 aqui deu 4. Então, o seno de θ vale menos raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Aí, façamos agora o cosseno,
que é A dividido por Rho. Então, o A vale menos 1 menos raiz de 3 sobre 2, dividido por Rho, que vale raiz de 2. Novamente, nós vamos ter uma divisão de fração. Devemos repetir a primeira e multiplicarmos pelo inverso da segunda, e o inverso de raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2. Aí vamos lá, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. O que eu preciso fazer agora? Racionalizar. E aí eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz de 2. Então, vamos lá. Racionalizando, vai ficar dessa maneira. Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes 2, 4. Então, o cosseno de θ deu menos raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Aí, para eu encontrar o argumento, eu vou trabalhar com a fórmula do cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Então, eu preciso encontrar um ângulo que tenha exatamente o cosseno valendo menos raiz de 2, menos raiz de 6 sobre 4. Olha, o ideal é sempre trabalharmos com os ângulos notáveis. Nesse caso aqui, eu vou começar a fazer essa equação usando dois ângulos, o 120 e o 45. Então, o cosseno de 120 ele vale menos meio, e o de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 120 é o mesmo do 60, então vale raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Fazendo essas continhas aí, nós chegamos exatamente no resultado que está lá em cima. Menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Ou seja, o ângulo que nós estamos procurando, que tem o cosseno valendo menos raiz de 2, menos raiz de 6 sobre 4, é exatamente o ângulo de 165 graus, que é a soma de 120 com 45. Então, o ângulo procurado é o 165, que é a soma de 120 mais 45. Só que esse ângulo, galera, lá na questão, ele está em radianos, ele não está em graus. Então, eu preciso convertê-lo para radianos. 120 em radianos é 2π sobre 3 e 45 em radianos é π sobre 4. Tirando o MMC entre 3 e 4, que sabemos que dá 12, 12 dividido por 3 dá 4 e dividido por 4 dá 3, e aí agora é só fazer a continha. 4 vezes 2π dá 8π e 3 vezes π, 3π. Só que eu não posso esquecer do quê? De colocar o MMC embaixo da fração como denominador da fração. 8π mais 3π, 11π sobre 12. Então, o ângulo procurado é o 11π sobre 12, que está na resposta da letra E. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. Espero que você tenha gostado aí da aula. Se gostou, dá um joinha aí para mim. E, se possível for, compartilha aí meus vídeos com os seus amigos aí, tá? Para dar aquela moralzinha maneira pro professor. Inscreva-se aí no meu canal, professor Abimael, cara, que aí você fica por dentro de todas as aulas de matemática que eu tenho colocado aqui no YouTube. Valeu, galera! Fiquem com Deus, um grande abraço e não se esqueçam que Jesus morreu numa cruz por todos nós para nos redimir do pecado, da injustiça e do diabo. Ele morreu porque Ele nos ama e sempre nos quer bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, hein? Fui!